Louvado seja esse Deus maravilhoso. Vamos então ler livro de João, capítulo 16, que diz a palavra de Jesus assim: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito forte, que muitas pessoas leem e não prestam atenção. Jesus está deixando claro que aquele que ama Ele, que ama a palavra dEle, que ama a verdade, que busca andar conforme a palavra dEle, que tem o desejo de ser discípulo de Jesus, ele vai ser expulso da onde? Das igrejas. Vai ser expulso das igrejas, das sinagogas. E quem que vai estar lá expulsando eles? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os pastorzão. Por quê? Porque essas pessoas, apesar de usarem a mesma Bíblia que você, apesar de falarem em nome de Deus, muitos até não usam a nossa Bíblia, mas se você pegar, por exemplo, o muçulmano, ele fala em nome de Deus. Em nome de Deus ele mata pessoas inocentes. E assim, a religião do mundo, o religioso mesmo, ele não conhece a Deus, é o que Jesus está falando aqui. Porque não conheceram ao Pai nem a mim, mas usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, usam o nome de Deus para ter poder na sociedade, não é? E nós temos que prestar atenção nisso. É uma palavra muito forte. Nós não podemos misturar Deus com religião nem com igreja, nem podemos misturar Bíblia com religião ou com igreja. A maioria das pessoas, quando você fala de Bíblia, ele já vem com religião. A Bíblia não tem nada a ver com religião, não. A Bíblia não criou igreja nenhuma, religião nenhuma, não tem aqui nome de igreja nenhuma. A Bíblia é um projeto de Deus escrito para o ser humano. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque nisso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Aqui tem uma palavra muito importante que acontece muito com a gente. Jesus fala assim: antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Nós vemos isso quando Jesus estava andando com os discípulos, que eles não aceitavam que Jesus tinha vindo para cumprir as Escrituras, não aceitavam a morte de Jesus, não é? E nós também, nós vivemos uma vida inteira querendo ser eternos aqui na terra e eternizar esse corpo frágil que não serve. Por isso que Jesus falou que se a semente não morrer, se ela cair na terra e não morrer, não tem como ela
fazer uma árvore e frutificar. Esse corpo corruptível nosso, esse corpo fraco, ele foi feito assim para ele morrer. E Deus deixou o nosso corpo envelhecer e enfraquecer para ver se consegue, através dos anos, através da fraqueza, mostrar para nós que nós precisamos de ser humildes, nós precisamos de reconhecer o governo de Deus, nós precisamos de entender que nós dependemos de Deus e precisamos de aceitar o projeto que é de futuro. O projeto não é aqui na terra, nem é nesse corpo, é de ressurreição e vida eterna. Muito bem. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Olha só que versículo interessante esse. Tem muita gente que fala assim: ah, pastor, mas eu não pego, eu não roubo, eu não assalto, eu não faço nada de errado, eu sou bonzinho, eu sou certinho. Mas ele não aceita a vinda de Jesus, ele não aceita o projeto de Jesus, não aceita, entendeu? Até às vezes fala em nome de Jesus, mas não aceita os mandamentos de Jesus, não ama Jesus, não crê em Jesus. E olha que Jesus tem que morrer para mostrar o projeto, tem que morrer e ressuscitar para mostrar o projeto, mas ele ainda não acredita em um Jesus vivo, ainda não acredita na ressurreição de Jesus, quanto mais na sua própria ressurreição, né? Por isso que Jesus falou aqui, olha, do pecado, por quê? Não crê em mim. Então, se você não crê em Jesus, você está pecando contra você mesmo. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Uma coisa aqui também, que é muito importante nesse versículo, é que Jesus deixa claro que toda pessoa que pratica o mal, às vezes a gente olha para o mundo assim e fala: ah, mas Deus é injusto, Deus não está fazendo isso, Deus não está fazendo aquilo, Deus poderia fazer isso, Deus poderia fazer aquilo. Até o crente fica julgando a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quem és tu que replicas Deus? Quem somos nós para julgar Deus? Não é? E quando Jesus explica sobre esse julgamento, ele deixa claro que as pessoas criam as suas próprias misérias, criam as suas próprias injustiças, as suas iniquidades, por não aceitarem a Deus nas suas vidas, mas elas vão pagar, não só aqui na terra, mas também quando vier o julgamento de Deus. Deus é justo, 100% justo, não haverá ninguém que não pague pelos seus pecados. Nós vemos um caso, por exemplo, muita gente fala sobre Davi, fala do sofrimento de Jó, mas não fala do sofrimento de Davi. Davi era um homem que Deus amava, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi e exaltou ele, colocou ele como rei. No entanto, ele foi uma das pessoas que mais sofreu na Bíblia, porque ele pagou pelos seus erros. Então, não se esqueça, Deus é justo. O que Jesus está querendo dizer aqui, que o juízo, porque o diabo já está julgado, ele vai ser condenado. Tanto que no livro de Apocalipse diz claramente que lá, no lago de fogo e enxofre, vai estar o falso pastor, os falsos crentes, né? E o diabo. Quando a gente fala diabo, a gente fala dos 30% dos anjos que se rebelaram contra Deus e que estão aí fazendo mal
como diz no livro de Efésios, capítulo 6. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Veja bem, esse versículo aqui é muito complicado, tanto 12 como 13, porque Jesus fala assim: mas vós não podeis suportar agora. Por isso que muitas vezes você não recebe de Deus aquilo que Ezequiel recebeu, que Elias recebeu, que Pedro recebeu, que Paulo recebeu, não é? Daniel, esses homens da Bíblia que você vê ali, que tinham uma intimidade grande com Deus. Por quê? Porque você às vezes é frio com Deus. Você muitas vezes chega a Deus mais pelo interesse de coisas materiais, de coisas aqui da terra para resolver problemas terrenos, do que para buscar o amor sincero de Deus, para se entregar, para falar: Senhor, eu quero te amar, eu quero ter um relacionamento de amizade, de intimidade, de amor com o Senhor. Eu quero que o Senhor seja meu Pai, como o Senhor diz na Bíblia, e sereis meus filhos, como Jesus fala, e sereis meus amigos. Isso que você tem que pedir para Deus. Pedir a Deus para Deus te converter, para Deus mover seu coração, para Deus abrir seu coração, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Você ouve a palavra de Deus, se agrada, você ouve o louvor e se agrada, mas você não muda, você continua a mesma pessoa. Seria como se o cara tivesse o sonho de fazer uma cadeira para ele de madeira, e ele ficasse a vida inteira olhando para aquela árvore, olhando para o projeto da cadeira, mas ele nunca tomava a atitude de cortar a árvore, de fazer essa árvore numa cadeira. E assim, a palavra de Deus, ela vem para poder nos transformar, mas a gente não quer ser transformado por ela. É esse o problema. Por isso que Jesus fala aqui agora: eu não posso te mostrar, porque você não tem estrutura para isso, você não quer a verdade, você não está preparado, você não quer se preparar, entendeu? Você está preocupado com o mundo, com o dia a dia, com as coisas do mundo, só com isso. Aí Jesus fala assim: mas quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer. Mas vai convencer a quem? Se ele viesse e convencesse todo mundo, não tinha ninguém preso, estava todo mundo solto aí, ó. Não tinha bandido, não tinha assaltante, não tinha estuprador, não tinha nada de errado, porque o Espírito Santo vem. Só que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele só vem para quem quer, meu irmão. Assim como você, quando conhece uma pessoa, você começa a gostar dela até o ponto que você fala assim: eu quero que você case comigo, eu quero que você more comigo, eu quero dividir as minhas coisas com você, minha vida com você. Então é porque você quer. Você não sai por aí obrigando as pessoas a casar com você. Assim Deus também não vai obrigar você. Você tem que ler a palavra e entender. Deus está falando claramente aqui: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas você tem que querer, você tem que pedir, fala: Senhor, o Espírito do Senhor venha sobre mim. Assim como você vê Davi, que viveu no tempo que não tinha nada, no tempo da ignorância. Davi fala: Senhor, que o Espírito do Senhor venha sobre mim, que o Senhor possa mudar meu coração, que o Senhor possa me dar um espírito novo, um sentimento novo. Ezequiel fala a mesma coisa. E a gente não pede, porque a gente não quer mudar, a gente não quer trazer o Espírito de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus está falando aqui. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto
o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que disse. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui uma outra coisa fantástica, porque Jesus está falando sobre a morte dele, estava falando em parábolas com os discípulos, não estavam entendendo também, mas ele diz claramente aqui que quando eles iam ter a notícia da morte dele, que a igreja, praticamente obrigando o romano a matar ele, eles iam ficar tristes. A igreja morrer de alegria, o romano que representava o mundo ia morrer de alegria. Mataram um falso profeta, mataram um mentiroso, mesmo que ele fosse um falso profeta. As palavras que Jesus falou, que são historicamente conhecidas, jamais poderia levar alguém à morte. E fora os atos dele, não roubou de ninguém, não enganou ninguém, não fez nada de errado, entendeu? Então você vê o tamanho da crueldade, né? Mas o mundo se alegrou com isso, o sumo sacerdote se alegrou com isso, o sacerdote se alegrou com isso, né? Que era Caifás e Anás. A igreja se alegrou com a morte de Jesus, mas os discípulos, aqueles que amavam Jesus, eles iam ficar tristes, mas a tristeza deles ia se converter em alegria. Por quê? Porque eles iam ter o prazer de ver Jesus ressuscitado, e aí sim eles iam entender, ia se cumprir a profecia, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, não é? E aí ia trazer para eles a esperança, que é a esperança que nós temos, porque muitos daquelas pessoas que frequentavam a igreja não acreditavam na ressurreição dos mortos, não é? Então, aqui o crente, ele se alegra. Aliás, o crente deve se alegrar até com a morte. Claro que quando morre uma pessoa que a gente ama, a gente sente a falta daquela pessoa, mas quem ama a Deus de verdade, quem tem fé na palavra de Deus, vai olhar com alegria, porque sabe que há uma esperança de encontrar com essa pessoa na ressurreição, que é uma promessa real de Deus. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai,
Por quê? Porque quando Jesus volta para o Pai, ele se torna Deus, não é? Você vai pedir em nome de Jesus, ele não vai precisar de pedir para o Pai, porque ele é o próprio Pai. Então, o que ele está querendo dizer aqui. Tanto é que os discípulos agora vão entender tudo que ele estava falando. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus aqui mostra outra coisa: você alcança a paz nesse mundo quando você está com Jesus. No mundo só tem aflição, no mundo só tem ilusão. Você vai de coração aberto ao encontro do mundo, você só recebe decepção, só traição, só mentira, só fingimento, só engano. E é assim que acontece. Até nos grandes amores acontece assim. Mas quando você abre o seu coração e vai de encontro a Jesus, você recebe um amor perfeito, uma amizade perfeita, um relacionamento 100% sincero, justo, decente. Entenda bem, irmãos, quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no seu coração, ele traz alegria, ele traz felicidade, ele traz amor, ele traz esperança, ele traz companhia. Porque aquele que ama a Deus, não importa a situação, ele nunca vai se sentir só. No último da dificuldade dele, no mais íntimo do sofrimento dele, ele vai se agarrar nas mãos de Deus, ele vai se ajoelhar aos pés do Senhor, e ainda com muita dor, se tiver, vai sentir aquela alegria do Espírito Santo, porque crê na promessa, porque crê em Deus. Assim como nós vemos em muitas e muitas situações, pessoas em estado de desespero, doenças terríveis, com dores, quando entregam ali, no momento final, às vezes da sua morte, e sabem que vão morrer, se entregam de verdade para Deus, sentem a esperança, a felicidade, né? Sentem a presença de Deus. E nós, muitas vezes, que a nossa vida está uma maravilha, nós ficamos procurando defeito em tudo, não conseguimos abrir nosso coração, não conseguimos rasgar nosso coração, para que Deus entre, para que o Espírito Santo de Deus nos toque, a gente sinta a presença de Deus, porque é isso que temos que sentir, irmãos. Enquanto a gente não começar a amar a Deus de verdade, você ama a Deus quando você deixa Deus entrar dentro do seu coração, como Jesus fala, né? Estarei em vós e vós estareis em mim, né? É isso que tem que acontecer, é uma entrega, isso você vai conseguir fazer na sua intimidade, lá na sua casa, lá no monte, na igreja, quando você entra em contato com você e Deus. A palavra é apenas um veículo para te levar até Deus, mas o que vai fazer você realmente ter um encontro pessoal com Deus é a sua atitude, a sua vontade de querer andar com Deus, de querer que Deus faça parte da sua vida. Amém? Louvado